Uma boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito bom estarmos aqui. Agradecemos o convite da casa, em nome da Maria. E estamos aqui reunidos e hermanados. A gente agradece esse convite, a oportunidade e votos de muita paz, rogando muitas bênçãos do nosso Pai Celestial. O tema de hoje, relações familiares, Escola das Almas. Antes de entrar no tema propriamente dito, vamos só pensar um pouquinho na noção de família. E a gente não vai entrar aqui nos aspectos históricos, não é? Do conceito, das ideias, que a evolução de família, do termo família, da parte histórica. Mas o que nós vamos só lembrar, é que em razão das transformações culturais foi se constituindo a ideia da família, a noção de família, que é chamado um modelo familiar tradicional, o pai, a mãe, os filhos. O que a gente fala que é sociologicamente chamada é a família nuclear. Isso foi em função das transformações, vamos dizer assim, as transformações culturais. Nós sabemos que hoje nós temos muitas formas de família. Nós temos um avô, nós temos um tio cuidando das crianças, é a família que a gente diz extensa, tem a família mosaico, né? Os filhos de uniões precedentes que estão vivendo com os filhos da união atual, a união homoafetiva, a união monoparental. Hoje tem vários tipos, como a gente fala, formas de família. Mas o que é importante de reter, de guardar nisso tudo, é que desde os tempos de Platão, o filósofo grego, de mais ou menos em torno de 400 anos antes de Jesus Cristo, que a família ela é considerada a célula básica da sociedade. E quando a gente fala de relações familiares, a gente coloca uma dinâmica. Por quê? Porque tem uma troca. Trata-se de uma troca, nós damos e nós recebemos dentro dessa relação familiar. Então nós vamos refletir um pouquinho dentro dessas relações familiares, Escola das Almas, um pouquinho que Alberto Almeida, nesse livro que se encontra aqui comigo, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos, ele fala que a família é um sistema, considerada como um sistema. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai ver também a família, as relações familiares na visão espírita, que já vai nos levando para ver um pouquinho o sentido da família, um terceiro ponto. E no quarto ponto a gente vai ver os ensinamentos do Evangelho dentro das relações familiares, que a gente pode trazer. Então, nesse primeiro ponto dessa obra que eu falei para vocês, Pais e Filhos, Alberto Almeida, que é um palestrante espírita, médico, lá de Pará, do norte do Brasil, ele nos fala que a família ela é um sistema e ela ressente tudo o que acontece dentro dela e o que acontece fora da família, fora dessa dinâmica familiar. Ele diz que todos nós, cada pessoa influencia e cada pessoa ela é influenciada por tudo e por todos. Então ele fala, você vai ver uma família, você vai considerar se tem um animal de estimação, é uma situação,
ele evoca até as influências espirituais. Como se passa a vizinhança, os recursos financeiros, os recursos do bairro que tem, e aí ele vai trabalhando tudo isso. Então, a família, dentro desse contexto, como a gente diz, dentro dessa interconexão desse mundo doméstico, um bebê que nasce altera. Um vovô que está enfermo altera a família, mexe com a família. Um filho que está com problemas emocionais, todos os membros estão afetados. Um pai que se ausenta, um pai que está ausente, interfere. A mãe caridosa e atenciosa também tem os seus efeitos. Então ele diz, e pode ser também uma mãe ausente e um pai amoroso, né? Eu dei um exemplo nesse sentido. E um dependente químico, então, para dizer que tudo e todos estão sendo influenciados e influenciam. Então, essa vida da família, ela é como funciona de uma forma sistêmica, como ele diz. Então, a família é um sistema e dentro da família nós vamos ter subsistemas. Temos três subsistemas, ele fala. O subsistema que ele fala conjugal, o subsistema parental e o subsistema fraternal. Então, quando a gente fala conjugal, do casal, dos cônjuges. Quando a gente fala do parental, eu estou falando dos pais com os filhos. E quando é fraternal, são dos irmãos, dos filhos. Então, esses três sistemas dentro do grande sistema. E muitas vezes os problemas de relacionamento da família, umas disfuncionalidades, como ele usa essa expressão, ocorrem que não flui muito bem, é por causa de alguma coisa dentro de um subsistema e às vezes de um subsistema com outro. Por exemplo, o sistema conjugal, o casal, deve ser protegido para que não haja uma invasão dos filhos nessa relação. Mas, da mesma forma, temos que cuidar para que também os filhos não sejam vítimas do casal. Então, é muito importante que tenha bem delimitado os papéis, a função dos pais, do casal, dos filhos. E ele vai, então, abordando todos esses subsistemas. E que é muito importante perguntar os elementos que fazem, os membros que fazem parte da família, o subsistema, não, eu sou o filho, eu sou a filha. Eu vou dar ordem da casa, né, do lar, eu sou o pai, eu sou a mãe. Então ele vai falando, né, muitas situações que às vezes os filhos são utilizados, vamos dizer, para atingir o cônjuge, usa o filho. Muitas vezes o casal também não guarda, como ele utiliza, o quarto fechado. É uma expressão para dizer muitos momentos que o casal precisa ter o seu espaço. Então ele vai falando dessas disfuncionalidades. Não é o nosso objetivo de tratar esse ponto, mas o que nós temos que ter em mente é o quê? Disso que eu estou falando, porque só dessa parte da educação dos filhos sairia uma outra temática. Mas o que é importante anotar aqui? Que o pai e a mãe não podem perder a verticalidade da função que a vida lhe conferiu. Eles têm uma missão. E aí nós vamos pegar o Livro dos Espíritos, né, na questão 582, onde os espíritos perguntam se a paternidade, né, ele fala paternidade, mas maternidade, né, no sentido geral, se é uma missão. E os espíritos dizem, sem contradita uma missão. E muito mais, é um dever dos pais.
muito grande e que obriga, como ele diz, mais do que a pessoa pensa a sua responsabilidade. Então, missão de paternidade e maternidade, quando pensamos em ter filhos, essa responsabilidade. Agora sim, se nós temos uma visão que a vida começa aqui, que a vida termina aqui, é uma maneira de encarar a vida e, em consequência, as relações familiares. Mas nós somos espíritas. Nós seguimos o espiritismo. O espiritismo nos fala de um Deus, que existe um Deus justo, bom, misericordioso. Fala da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, né? São os princípios, né? Fala da pluralidade dos mundos habitados e fala da reencarnação. Quer dizer que a vida não começa aqui, não termina aqui. E se eu penso assim, então, nós vamos trazer esse entendimento espírita para as relações familiares, que é o nosso segundo ponto. As relações familiares nessa visão espírita. Para o espiritismo nos diz o que sobre a família? O espiritismo nos diz que a família é uma nobre experiência, é uma valiosa oportunidade nesta dimensão terrestre. É um verdadeiro laboratório onde o que vai acontecer? São burilados os nossos sentimentos, porque já vai representando como um grande preparo, um grande ensaio para o quê? Para que a gente possa viver na família universal. Eu vou chegar mais um pouquinho adiante sobre isso, mas só é a visão espírita. Joana de Ângeles, na obra Constelação Familiar, ela nos diz que a família, então, é essa base fundamental onde se assenta, onde está o alicerce da sociedade. Quando a família não está bem, a sociedade fica abalada, porque a família não está bem. E Joana de Ângeles, numa outra obra, SOS Família, nas mãos de Divaldo Franco também, ela nos diz assim: a casa, o que é a casa? A casa é argamassa, tijolos, móveis, o alicerce, tudo isso é a casa. O lar, o que é? Ela faz a diferença de casa e de lar. O lar, o que é o lar? O lar é a renúncia, o lar é a dedicação, o lar é o silêncio muitas vezes, o lar é o afeto entre aqueles que vivem em quatro paredes, entre aqueles que se unem, que estão reunidos neste momento. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar. O Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos diz aqui? É o capítulo 14, ele fala em parentesco corporal e parentesco espiritual. Então ele diz que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Eu vou resumindo porque é um trecho grande. Ele diz que o espírito exigia antes da formação do corpo. Porque não foi o pai, aqui diz o pai, né? Os pais que criaram o espírito do filho. O que os pais fizeram? Eles não fizeram senão fornecerem um envoltório corporal. O espírito já existia, mas esses pais devem ajudar o seu desenvolvimento intelectual, moral, vão ajudá-lo a progredir. E um pouquinho depois ele diz: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos,
são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores. Fala um pouquinho disso, depois ele pode dizer, ele fala também, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros. Foram divididos, antipatias anteriormente, por momentos anteriores, vidas anteriores. E ele diz que isso pode se traduzir como uma prova e que os verdadeiros laços de família, então, não são da consanguinidade, mas os da simpatia, da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Vamos lá. Então, aqui no livro, no Evangelho, diz que há duas espécies de famílias. As famílias, então, pelos laços espirituais e as famílias que estão ligadas pelos laços corporais. A primeira, ou seja, os laços espirituais, elas são duráveis. Elas se fortalecem. Porque nessa migração da alma, plano espiritual, plano físico, vai se fortalecendo. Mas as segundas, quais são? Aquelas pelos laços que a gente fala corporais, essas são frágeis, como a matéria, e se extingue com o tempo. É regida pela temporalidade e elas se dissolvem moralmente desde essa vida atual. Então aqui mesmo já vai se sentindo que tem alguma coisa diferente. Olha só. E aí nós continuamos, né? Quando nos diz que o que une, lá no capítulo 4 também, o que une então realmente é uma união de alma a alma. É essa que perdura, é a única que então não é destruída pela reencarnação. Isso é um consolo para nós que temos nossos entes queridos no outro plano. A reencarnação, então, não corta esses laços. Vamos continuar mais um pouco. Quando a gente vê que nessa etapa já das nossas reflexões, nós já estamos vendo que na visão espírita, a família é um instituto abençoado. Não é só estar corpos juntos. É mais do que isso. É um reduto, é uma união de espíritos imortais. E o que nos traz esse entendimento? O que nos traz essa visão espírita? O que nos traz esse entendimento? Essa visão espírita, ela vai nos motivar todas as pessoas para o esforço do seu próprio progresso moral. Porque a vida não termina aqui, então ela continua. Então eu tenho que pensar na minha vida aqui, mas na minha vida futura, porque a vida não termina aqui. Então eu vou pensando no meu progresso moral. E como? Como isso? Através da renúncia, da boa vontade, da ajuda mútua, do perdão, da tolerância. É isso que eu vou treinando. E como diz Joana de Ângeles, no mesmo livro que eu falei, SOS Família, e até muito mais. A partir do momento que eu tenho a consciência desperta. Eu tenho a consciência desperta como? Claro, tenho o autoconhecimento, esse trabalho íntimo, né, de olhar da sua reforma íntima. Mas também, como diz Joana, pelos ensinamentos espírita, pelo conhecimento, pela razão.
pela lógica da doutrina que nos explica e nos leva, então, muitas vezes a entender, a aceitar o porquê daquela situação de uma antipatia dentro da família, de alguns conflitos, ciúmes, mas também faz entender o porquê das afinidades, das simpatias, daquele amor que sente, parece que já se conheciam, que não precisa nem falar, só se em olhar já se compreende. Então, o Espiritismo nos traz esse entendimento. Então, a gente vê que isso vai mexer, essa visão das relações familiares, que faz esse olhar para dentro de nós, porque vai mexer conosco. Por que eu estou falando assim, desse ponto? Porque ainda o que nos destrói é o egoísmo. É o egoísmo, que é uma causa muito grande de tragédias, como diz Joana, de tragédias que a gente não pode nem prever, em razão do egoísmo. E no Livro dos Espíritos, na questão 775, que pergunta assim, o doutrinador pergunta, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Se não existe mais família, o que aconteceria? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Uma recrudescência, um aumento do egoísmo. E por quê? Por que tem essa resposta que aumentaria o egoísmo? O que a família nos traz? O que os laços nos trazem que vai mexer com isso? Nós já estamos entrando no nosso terceiro ponto. A união. E nós vamos entrar nisso, o sentido da família. O sentido da família. Qual é a primeira escola? Qual é a escola das almas que a gente diz? É a família. É a família. E é nesse grupo familiar, nas relações familiares, que nós vamos trabalhar o nosso egoísmo. No 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Pergunta do doutrinador. A resposta dos espíritos é muito grande, eu só vou citar, né? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Deriva todo o mal. Aí a gente vai mais um pouquinho, no 917. E é a resposta de Fenelon, que nos diz assim, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil desenraizar-se é o egoísmo. E aí ele explica várias coisas sobre essa chaga social. Após essa explicação de Fenelon, vem uma nota de Kardec, de Allan Kardec. E Allan Kardec nos diz, então, que pode ter alguma cura para isso. Ele diz, a cura poderá ser demorada, mas, porque tem várias causas, mas não é impossível essa cura. E aí ele diz, temos que tomar o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Aí logo ele coloca, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, não é essa que ele está falando, mas a educação que tende a fazer homens de bem. A educação, se bem entendida, diz Kardec, é a chave do progresso moral. E aí ele vai explicando, né, várias questões. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, temos que destruir um e desenvolver o outro. E ele diz que isso é o objetivo de todos os esforços do ser humano.
se ele quiser assegurar a felicidade nesse plano, aqui e na vida, olha só a receita, né? E na vida futura. Vamos continuando mais um pouquinho. E esses esforços que nós vamos fazer para desenvolver essas virtudes, aonde é que ela vai acontecer então? É no lar. É no lar, na convivência de pais e irmãos, mais do que qualquer outra instituição, que vai acontecer essa escola. Esse conhecimento de disciplina, de respeito, de fraternidade, de responsabilidade. Tudo isso você vê e você passa para os filhos. Nós vamos passar para os filhos esses valores, e é dentro do lar que nós vamos passar. Então, eu falei da questão 775, dos laços da família, e agora, uma antes, que é a 774, do Livro dos Espíritos, é perguntado assim, que muitas pessoas, do fato dos animais, eles deixam as crias, né? Eles, logo às vezes, abandonam as suas crias. Então, aqui está na 774, vocês podem ler. Muitos pensam que, no caso do ser humano, que os laços é mais um costume, que não é o efeito de uma, como ele diz, lei da natureza. O que pode se pensar disso? Pergunta Kardec, né? E a resposta dos espíritos, que diverso dos animais é o destino do homem. Então, por que se comparar com um animal? O que tem o ser humano de diferente dos animais? No homem, no ser humano, há alguma coisa que vai além das necessidades físicas. É a necessidade do progresso, a necessidade de progredir. Então, os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família, o que fazem? Eles vão estreitar esses laços sociais. Então, por isso que se diz que os laços de família são uma lei natural. Porque Deus quis o quê? Que os homens aprendessem a se amar dentro do seu círculo restrito, para já aprender a amar um ao outro. Nós vamos guardar essa ideia. Laços sociais necessários ao progresso. Daqui a pouquinho a gente já volta a falar disso. Na obra Jesus no Lar, pelas mãos de Chico Xavier, Nélio Lúcio, Espírito Nélio Lúcio, ele trata nessa obra vários momentos de Jesus na intimidade com os apóstolos. E no capítulo 1, ele fala assim que o Senhor Jesus estava instalado provisoriamente na casa de Pedro, e ele diz que o berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo das almas. E que a casa, lá do homem, é a legítima exportadora de caracteres para a sociedade. Como é que você vai esperar a comunidade segura, tranquila, se a família não melhora? E que a paz no mundo, ela começa sob as telhas que nos abrigam. E aí a gente pode completar. E para eu colocar a paz no lar, eu tenho que começar ela dentro do meu coração, para eu ter na casa, né? A obra de Raul Teixeira também, Desafios da Vida em Família, ele aborda um ponto muito importante, a importância da família para a vida do espírito reencarnado. E olha só, para não perder a integralidade, eu cito aqui essa parte que ele diz: qual é a importância da família para a vida do espírito reencarnado? Qual a importância? Aí a resposta é do Espírito Camilo, né?
é Raul Teixeira que escreve pelo Espírito Camilo. Ele diz que é através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, ele vai se aprendendo, ele vai se preparando, para aprender a conviver, para conhecer e a respeitar a humanidade. E como? Né? A gente pergunta, mas de que forma esse filho de Deus vai se preparando? É no dia a dia? Dentro de um ambiente de 3, 6 ou mais pessoas, na relação com os familiares, que cada indivíduo vai aprender. Que ele vai adquirir elementos morais, sentimentais, para poder cooperar e amar a grande família universal. E é através da família que nós vamos nos educando. Aí vem uma outra questão que ele diz, e como que a dinâmica familiar auxilia esse desenvolvimento do espírito? Como? E aí a resposta, muito bonita. A divindade estabelece que nosso destino é o amor universal. Amor irrestrito, pleno à humanidade. Nós não vamos ficar restritos ao nosso amor exclusivo aos nossos familiares. Mas nós estamos nesse caminho, né? Não chegamos lá, é um processo. Né? E como é que o Pai Criador nos prepararia, então, para germinar esse amor imenso? Como que Ele nos prepararia? Nós somos colocados em pequenos grupos que damos o nome de família. E é ali, porque numa só existência nós vamos encontrando sob o nosso teto um laboratório, vamos lidando um com os outros, aprendendo. Inclusive, eu leio aqui uma definição de família que nos diz assim: a família é um grupo de pessoas cheias de defeitos que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam tolerância, benevolência, caridade, perdão, respeito, gratidão, e vai, paciência. Enfim, que aprendam a amar, fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não se tem. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Eu compartilho com vocês essa noção que é do Papa Francisco, a autoria de Papa Francisco. Então, como nós estamos aqui falando nessa noção de laço de convívio social, nós lembramos do que a gente tinha falado, que os laços sociais são necessários ao progresso moral. E os laços de família estreitam. Né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, também vai falar desse convívio, da importância desse convívio social. Por quê? Porque se o homem vivesse só, ele não teria caridade a exercer. Ele está sozinho. Então ele diz que é no contato com os semelhantes, nas lutas no dia a dia, que ele vai exercer essa caridade. Porque quando ele se isola, ele está se privando voluntariamente desse meio poderoso de perfeição. Porque ele só pensa nele. Agora é no convívio social que nós somos testados também. Né? Agora, falar de caridade, então, é trazer mais do que isso. É vivenciar os ensinamentos do Evangelho dentro das relações familiares, que é o nosso último ponto. Né? Trazer um mínimo de ensinamento. Por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos. E o que é ser misericordioso? Aqui no capítulo 10 fala da misericórdia. Está em Mateus também, no capítulo 5, né? O que é ser misericordioso? Eu vou ver o outro com outros olhos.
eu vou relevar as faltas, eu vou relevar as fraquezas. Entra também a noção de perdoar, né? Eu não vou ficar guardando os ressentimentos. Misericórdia é uma palavra de origem latina. Miserere cordis. Miserere no sentido de compaixão, ter compaixão. E cordis, que em francês a gente fala cœur, o coração. A compaixão do coração. Então, quando eu ponho isso nos meus gestos, nas minhas relações, eu estou olhando, tendo um outro olhar, né? Então entra a questão do perdão aqui. Mas esse perdão não deve ser concedido apenas uma ou duas vezes. Lá vem Mateus mais uma vez, né? 70 vezes 7. Ah, mas eu já perdoei. Pois é, mas 70 vezes 7. Esse perdão não pode ser só dos lábios. Esse perdão tem que ser sincero. E não só com as pessoas lá de fora, mas com as pessoas do nosso próximo mais próximo. E onde é que está esse próximo mais próximo? Né? Então a gente ouve as palestras, a gente lê, a gente estuda, e a gente tem que trazer todos esses ensinamentos para a nossa vivência, para a nossa prática, no nosso dia a dia. No Evangelho segundo o Espiritismo também fala ali no capítulo 13 sobre caridade, né? Que a gente pode ser caridoso com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgente uns com os outros. E que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Quer dizer, eu vejo superficialmente o defeito do meu próximo. E eu vou tentar achar alguma coisa de boa, assim, de bom. Eu vou mais focar no bom. Não vou ficar insistindo naquilo. Então a gente vê superficialmente, mas no final né, a gente não fica muito frisando o negativo. A verdadeira caridade. Isso está aqui no capítulo 13. Aí a gente lembra da frase, né, de Madre Teresa de Calcutá. Quem julga muitas pessoas não tem tempo para amá-las. Porque joga tanta energia no julgamento, sobra pouco tempo. Jesus falava também de não julgar. E quando a gente fala dessa compaixão da família, a gente lembra do apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, que ele nos diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé. E é pior que um infiel. Paulo, né? Emmanuel, na obra também Palavras de Vida Eterna, no capítulo 107, também nos fala isso, que a gente ajudamos todos, como a gente pode, como ele diz, igualmente bons para todos que a gente possa encontrar, mas sejamos igualmente bons para aquele que respira o mesmo hálito que nós. Compaixão em família. No capítulo 2 do Jesus da Obra, que eu falei para vocês, Jesus no Lar, num momento, bem no capítulo 1, depois o que eu vou falar é capítulo 2, para encerrar. Jesus nos diz assim: se nós não aprendemos a viver em paz em 4 paredes, como é que a gente quer almejar a paz entre as nações? E se a gente não está conseguindo amar o nosso irmão mais próximo, como que a gente vai respeitar, ele diz, o Pai eterno que nos parece distante? Fica mais complicado. E a gente lembra também André Luiz, naquela obra O Espírito da Verdade, porque ele diz assim: você é o desejo de seguir para Deus, mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O próximo é a ponte entre Deus e você.
E para concluir a nossa reflexão, eu trago aqui um comentário de uma linda história de Jesus com a sogra de Pedro, que se passa nos familiares, nos próximos de Simão Pedro que estavam com Jesus. Jesus estava falando de alguns ensinamentos dos textos sagrados, e está essa história no Jesus no Lar, capítulo 2. O nome do capítulo se chama A Escola das Almas, que deu a inspiração para a nossa reflexão. E aí, um momento, a sogra de Pedro fala assim: Senhor, mas afinal, o que vem de ser a nossa vida no lar? Aí Jesus olhou assim, parece que ela queria ainda continuar a dizer alguma coisa. Ele esperou antes de responder, ela continuou. Que a gente inicia a nossa vida, a tarefa entre flores. Mas depois a coisa vai caindo e passamos para espinhos. No começo é promessa de paz, como é que ela diz, compreensão, né? Mas logo após vai surgindo pedra, desgostos. Como assim? E aí Jesus notou que ela estava muito emocionada, ela estava sensibilizada, porque ela demonstrava toda essa emoção. Aí Jesus, eu vou citar a frase que Jesus disse: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E aí Cristo continua explicando para a sogra de Pedro, como ele fazia com as parábolas, porque é uma maneira muito prática para explicar. A lentilha, o que você faz? Você lava e depois leva para o fogo. E o pão? O pão também, a massa, coloca no forno. Então ele vai falando dessas, né? Assim, eu estou resumindo. E aí Jesus voltou a fazer a consideração. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde os nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. Cadinho, né? Figurado é aquele local onde tem várias ideias diferentes, mas cadinho é aquele copinho, vamos dizer assim, de metal, onde a gente faz fundir vários metais ali. Fica bem quente, não é? Por isso que ele diz, é o cadinho ou o forno preparador. O que nos parece aflição, nos diz Jesus, ou sofrimento, dentro dele é o recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor vai retirar as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras. Porque ali está de encontro uns com os outros, examinando as aspirações de cada um, as tendências que não são nossas, mas que vão fazer que a gente observe o outro, mas que nós vamos aprender a desfazer as nossas próprias imperfeições. E que o lar, ele é um curso ligeiro para a fraternidade. É ali que a gente aprende a amar, porque é isso que nós vamos desfrutar na vida eterna. A amar de maneira irrestrita e não apenas a nossa família. É o amor à família universal. Então vamos nos preparando, vamos aprendendo a nos relacionar para chegarmos nesse imenso amor à família universal. E concluindo com a frase também essa frase muito linda de Madre Teresa de Calcutá. A maneira como você ajuda a curar o mundo, é começar com a sua própria família. Fiquemos com essa mensagem, né? Eu agradeço a presença de todos vocês aqui com essa chuva que ainda ocorreu. Estão todos aqui, o olhar de cada um, a paciência de cada um, né? Nós
nós vamos retornar aos nossos lares, às nossas casas, né? Envolvidos por essas boas vibrações de amor, essas vibrações de serenidade, com certeza mais fortalecidos, e estaremos em nosso lar mais fortalecidos, esse lar que é a escola das almas. Gratidão. Uma boa noite.